nós estamos aqui, quero apresentar o Flávio Luiz. Esse é um amigaço, amigo lá da Polícia Militar. Ele é dentista lá do quadro de oficiais da saúde da polícia, pelo qual eu trabalhei esses anos todos. E aí você prova amizade em alguns determinados momentos, para ver se é amigo mesmo, sabe? Porque eu sabia que ele gostava de literatura, gostava de ler, é um bom leitor. Aí um dia lá eu pensei, quero ver se o Flávio é meu amigo mesmo. Flávio, eu estou com um livro aqui que eu ando escrevendo durante a pandemia. Você dá uma lida aí para mim nos originais, vê o que você acha. Não foi assim, Flávio? Começou assim, né, Luiz? Aquela conversa assim de vestiário, a gente fazendo aquela resenha, e agradeço o convite, né? E agradeço já o convite daquela época, né? O que você me convidou para aquela época, eu não imaginava que fosse transformar no que é hoje, né? Essa obra literária, esse trabalho que você se debruçou, se dedicou diuturnamente e é a expressão da sua alma ali mesmo. Então, é Nem muito eu bacana sabia, hein, isso. Flávio? Nem eu sabia que eu ia me dedicar tanto. Pois é, exatamente. Então, aquele embrião ali surgiu você falando, oh, Flávio, vou te mostrar uns textos e tal, dá uma lida, vou te mandar no seu celular, você dá uma lida. E eu até que eu não sou muito leitor em celular, de tela, eu sou leitor de livro, de papel. Isso é, né, aquela questão mais até o papel palpável, né, essa questão, eu gosto disso. Mas, enfim, aí pela amizade também e pela curiosidade, né, que o texto, né, me remetia àquela. Você falou, essa pandemia tá me fazendo pensar muita coisa e tal. Enfim, aí eu li de início, você já me envolvi com a leitura, com a proposta do que você já imaginava ali, o que poderia se transformar naquele livro, né? Aqueles textos ainda rabiscados ainda, né? Bruto. E bruto, né? A pedra bruta mesmo. E o leitor beta é aquele cara que o autor chama os amigos para que os amigos façam expressem o seu sentimento naquela leitura. E segundo o conceito de leitor beta, que ele tem que ser 100% sincero. E eu fui lá, fiz até pontuei algumas coisas dentro do que eu achava e Sim, tal, algumas verdade. redundâncias, algumas coisas, alguns pontos fantásticos, né? Assim, você conseguia amarrar a questão da sua vivência em família, com seu pai, com a questão do esporte. Então, tudo isso foi muito. A gente percebia a emoção. Você expunha alguns pontos de vista, não concordando com algumas coisas, e a função mesmo do leitor beta, e eu explicava o contexto que eu tinha escrito, outras eu falava, não, ele tem inteira razão, e modificava o texto. Então, assim, eu tenho só a agradecer, primeiro, de ter te julgado nessa fria, porque foi um texto ainda. Você vai ver ainda, o Flávio ainda não leu o texto que foi Verdade. modificado, eu acho que deixa para surpresa quando o livro for publicado, né? Prefiro. Isso. E você vai ver que mudou algumas concepções, a ordem de algumas coisas, nomes de capítulos, até o nome do livro. Eu lembro que quando eu passei para você, eu não tinha ainda o nome O Menino que Dormia de Não tinha, Chuteiras. Era um nome não tinha. tosco que eu prefiro nem falar aqui, de tão horrível que era. Eu Mas era, também, eu também. era só para marcar que aquele nome era o nome do livro. Eu sabia que não ia ser. Mas É verdade. é melhor não falar o nome, que era muito tosco. E eu falei, Flávio, um dia o título ainda vem. E veio. Sei lá como veio, eu gostei, até então adotei, as pessoas têm gostado. Eu queria fazer uma outra observação. O meu vídeo aqui, eu vou só levantar um pouquinho aqui, ó. O menino que dormia de chuteiras não esconde em momento algum no livro o time dele. O Flávio também Claro. é atleticano, mas eu queria fazer uma anotação muito importante. O Flávio, ele é sobrinho de um ponta-direita histórico do futebol brasileiro.
não só do futebol mineiro. Sim, sim, sim. Quem é dos anos 70, dos anos 80, vai lembrar do Vaguinho, ponta direita que foi campeão pelo Atlético e campeão pelo Corinthians. Aquele título famoso de 77, 77, o famoso gol do Basílio, por um tris não foi do Vaguinho. Ele participou daquela verdade, verdade. jogada, né? O gol chegou a ser do Vaguinho, não foi? Depois teve outro que cabeceou, o Vladimir cabeceou, a bola voltou. E tinha que ser o Basílio. Basílio. Tinha que ser o Basílio mesmo, o autor daquele gol famoso contra a Ponte Preta na final do Campeonato Paulista de 77. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou o Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. De cabeça, Vladimir, no zagueiro, tentou, Basílio. Então, o Flávio ele tem essa vivência já de futebol lá da casa dele, né, Flávio? Lá de Sete Sim, Lagoas. Turma sim. respira, come, almoça, janta, dorme, tudo gosta muito do futebol. Mas eu queria deixar aqui também a, a notícia de que não se trata apenas de futebol, o livro. Exatamente. Então, eu queria que você me falasse um pouco assim dessa experiência. É lógico que quando se fala futebol, fala paixão, lógico que a gente vai, e eu no meu caso, vou associar principalmente ao Atlético, né? Mas eu sou um aficionado por esportes também, eu acompanho. Eu também, assim como no livro retratado no livro, eu ficava o domingo inteiro assistindo o show do esporte, né? É o show Luciano do do Vale. esporte, né? Show do Luciano do esporte com o Vale. Luciano do Show do Vale, Elias esporte. Júnior, Elis Começava Marina. começava lá no campeonato italiano com o Silvio Luiz e ia adentrando aí com o Álvaro José, Álvaro enfim. José, e terminava com uma luta Então, do Maguila à noite. então assim, então a gente vai no livro a gente vai viajando nessas histórias e vai mergulhando ali nas histórias de vida, nas vivências, né, que você teve enquanto filho, agora enquanto pai também. Então você faz esse resgate de tudo isso, você faz esse elo da emoção da sua vida e a emoção que o esporte nos proporciona, Sim. né? E então eu também me emocionei com e acaba que algumas histórias que a gente acaba não lembrando muito e o livro vai a gente vai recapitulando aquelas histórias, aquelas emoções, né, do Joaquim Cruz, da Nádia Comaneci, né? Então o João do Pulo, então algumas coisas, alguns fatos históricos que eu também desconhecia, né, do João do Pulo, alguns detalhes que isso é muito bacana, gente, esses bastidores, esses pequenos detalhes que o livro consegue nos Resgatar. trazer. O importante que você quis trazer para o livro, que não é um livro de atleticano para atleticanos, Sim. né? É um livro de um apaixonado por esportes para todas as pessoas que gostam E, de uma boa leitura, que gostam de se emocionar, né? Então, eu acho que você conseguiu transmitir, né, e transcender essa questão da atleticanidade e tal, e conseguiu trazer essa emoção mais abrangente, né, digamos, em relação ao esporte e à vida. isso é importante você falar, Flávio, porque eu tenho certeza que terão cruzeirenses, muitos cruzeirenses, flamenguistas, corintianos, palmeirenses, americanos,
que farão a leitura do livro e não se sentirão constrangidos, ofendidos, porque eu trato com muito cuidado essas questões. Existe um capítulo que eu amo, que chama Lados Opostos. Na época, nem sei se estava concebido dessa forma, quando você fez essa primeira leitura do livro. Lados Opostos trata basicamente de um confronto entre pernas direitas e esquerdas, que é Reinaldo versus Joãozinho. E nesse capítulo, eu trato o Joãozinho, que foi um ponto esquerda do Cruzeiro da década de 70 e 80, cracaço de bola, eu trato ele no mesmo tamanho que eu trato o Reinaldo, o grande ídolo da torcida atleticana. Eu tenho um respeito enorme pelo Cruzeiro, pela rivalidade que nutre essas duas grandes paixões que existem. Então, eu tive esse cuidado de fazer um livro que realmente não diminua o futebol a essas rivalidades bobas que existem, violentas nas redes sociais, e nem por isso eu vou deixar de manifestar a minha torcida pelo Atlético. Como é que claro. Isso está no DNA, né? Então, eu agradeço você ter lembrado esse aspecto. Você foi muito feliz. Não trata de uma atleticanidade, não é livro de atleticanos, de um atleticano para atleticanos. É livro de quem ama o esporte em geral. Então, eu queria agradecer muito pelo esse bate-papo, que a gente ficaria aqui horas, eu sei disso. Eu agradeço demais também aquele momento lá da leitura beta que você fez, que só os grandes amigos é que são capazes de fazer isso um pelo outro. Muito obrigado, viu? Obrigado, me sinto honrado aí de ter participado dessa início dessa construção e mais honrado ainda de ser seu amigo. Valeu, abraço. Tamo junto.